Olá, eu sou Fernanda Liesse, pedagoga. A gente tem um projeto muito legal no Instagram, Histórias para Toda Gente, e fui convidada pelo Literar com a Infância para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas de como trabalhar a literatura na escola. A escola é um campo muito grande para se trabalhar, para explorar os livros literários. E nada mais interessante aproveitar os nossos momentos na escola para explorar toda a magia que o livro infantil pode oferecer, não é mesmo? Bom, primeiramente, nós temos que saber escolher um livro de qualidade para oferecer às nossas crianças. Um livro com muita musicalidade no seu texto, com muita brincadeira, um livro que proporcione o diálogo, a interação da criança com o texto, da criança com as histórias, um livro que traga metáforas, um livro que as imagens possam falar, às vezes, muito mais que as palavras escritas. Então, temos que nos preocupar com essa qualidade, com esse livro que nós escolhemos com tanto empenho aos nossos alunos. Depois de escolhido os livros, explorá-los, não é? Trabalhar com ele, proporcionar momentos com essa criança é muito importante. Muitas escolas a gente percebe, né, alguns trabalhos que falam muito da leitura pelo prazer de ler, da leitura solta, sem nenhuma orientação. É importante nós termos esses momentos, mas é importante também que essa leitura seja orientada, porque a criança ainda não consegue fazer uma leitura que se extraia tudo que o livro pode oferecer para ela. Por isso é importante nós, enquanto adultos, enquanto professores, orientarmos. E eu vou deixar algumas dicas aqui que vocês podem fazer, que podem ajudar o trabalho de vocês com os livros literários na escola. Como, por exemplo, trabalhar com a história apenas contando a história. As crianças podem ouvir e fazer uma atividade a partir dessa contação, um desenho, uma palavra que expresse o sentimento dela ao ouvir a história. Só depois dessa atividade a gente mostra o livro literário. É muito interessante porque a gente percebe como essa história, o que dessa história falou ao coração de cada indivíduo. E aí a gente percebe também que a história, a mesma história, pode falar de vários jeitos, de vários modos com as crianças, não é? Cada uma dentro do seu olhar, do seu contexto, do que está vivendo, percebe essa história de uma maneira diferente. Isso enriquece muito uma aula que tem a presença do livro literário. Outra dica: levar as crianças para a biblioteca, se a sua escola tiver uma biblioteca. Se não tiver, começar um projeto para montar uma biblioteca também, que seria muito interessante. Promover ações na biblioteca da escola. A biblioteca ela tem que ser um espaço vivo, um espaço que recende a literatura. Muito do que a gente pensa, lembra de um espaço de biblioteca, é aquele espaço de silêncio para todo mundo ler. Mas ela tem que ser muito mais que isso. A biblioteca tem que ser viva, tem que ser lugar de sarau, tem que ser um espaço para apresentações literárias, tem que ser espaço de pesquisa para aprender
quem são os escritores brasileiros, o que eles trazem para a gente. Lá na biblioteca tem que ser um espaço de contação dos pais, os pais irem à biblioteca contar histórias para os filhos. Então nós temos que promover eventos na biblioteca da escola. Essa é uma outra dica para vocês. E para finalizar, vocês já ouviram podcasts de histórias? Tem vários. Se você colocar as crianças para ouvir um podcast e já ir imaginando, essa criança ela vai imaginando essa história, e só depois você entregar um livro, você vai observar os sentimentos das crianças ao ver aquele livro. E vai comparar, elas vão poder comparar aquilo que elas pensaram sobre a história, aquilo que elas sentiram ao ouvir a história. Muitas coisas se revelaram quando elas viram o livro físico. Então, fazer essa atividade, primeiro de escuta e depois de olhar a história, de pegar num livro. Nós estaremos promovendo várias sensações, estimulando várias sensações das crianças com a literatura, não é? Então é importante, porque a literatura é isso, ela move, ela promove na criança, no adulto, no leitor, né? De qualquer faixa etária, vários sentimentos, vários movimentos, nos excita, nos traz sentimentos, nos ajuda a elaborar alguns sentimentos também. Então tem muita coisa boa que a gente pode fazer, não é? No espaço escolar. Então essas são as dicas de histórias para toda a gente. Viver a literatura dentro do espaço escolar, tá bom? Um beijo a todos, desejo assim muitas leituras e desejo que a escola seja sempre um espaço de muita leitura, de muito prazer na leitura, mas de uma leitura também que é guiada, que é orientada, que é planejada com muito estudo, com muita pesquisa pelo professor. Um grande beijo a todos e agradeço o Literar pela Infância pela oportunidade de compartilhar algumas ideias. Um grande beijo a todos.